CBN Maceió e o agronegócio. Apresentação: Marcos Vasconcelos. Olá, bom dia! Hoje é sábado, dia 3 de dezembro de 2022 e está no ar o seu programa CBN Agro. Um programa destinado a você, homem do campo, a você, mulher do campo, levando informações das novas tecnologias que estão sendo utilizadas para melhorar o desempenho na agricultura e também na pecuária. Aqui você vai ficar por dentro dos preços das principais commodities do mercado. CBN Agro. E a conversa de hoje vai ser com o Superintendente Regional da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, o Bruno Barros Iales da Silva. E a gente vai conversar sobre a importância da CONAB para o agricultor, as ações da CONAB e sua importância para a população. Fique sempre bem informado sobre o mundo agro ouvindo o CBN Agro, todo sábado, das 9 às 10 da manhã. Você, inclusive, pode mandar sugestões de entrevistas e também tirar suas dúvidas. Você pode fazer isso enviando uma mensagem de texto e voz para o nosso WhatsApp. 999214266, que será abordado nos programas seguintes. CBN Agro. E vamos aos destaques de hoje. Campanha de vacinação contra a febre aftosa foi prorrogada para o dia 17 de dezembro. Técnicos do Senar e Banco do Brasil estarão essa semana com o circuito de treinamento agro em Palmeira dos Índios e Major Isidoro. A terceira etapa da campanha de vacinação contra a peste suína clássica começou na última segunda-feira, dia 28 de novembro, em todo o estado de Alagoas. As exportações brasileiras de frutas frescas atingiram recorde em 2021, tanto de volume quanto em receita ou faturamento. Mastite é uma das preocupações do produtor de leite. Concurso de merendeira estimula o preparo de pratos com a compra por parte das prefeituras da agricultura familiar. Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, informa que o Brasil possui um rebanho bovino maior que a própria população brasileira. CBN Agro. E como eu mencionei na abertura do programa, a conversa de hoje vai ser com o Superintendente Regional da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, o Bruno Barros Iales da Silva. E a gente vai conversar sobre a importância da CONAB para o agricultor e as ações da CONAB e sua importância para a população. Bom dia, Bruno, tudo bom? Bom dia Marcos, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui no seu programa para conversarmos um pouco, com os ouvintes a respeito das ações que a CONAB desempenha aqui no nosso estado. Bem, Bruno, primeiro, todo mundo já ouviu falar em CONAB, mas o que é que vem a ser a CONAB? Qual a função da CONAB? Olha, a CONAB é a Companhia Nacional de Abastecimento, Ela é a fusão de 3 estatais, a Cobal, a Cibrasen e a CFP. Elas foram fundidas em 90, por uma lei 8.029, entrando em execução a partir de 91, desempenhando algumas funções correlatas a essas 3 estatais, com funções na parte de abastecimento, na parte de distribuição e também nas questões de políticas agropecuárias do nosso país. Eu lembro quando eu era menor, pequenininho, vamos dizer assim, Eu ia para a feira aqui de Bebedouro com a minha tia e tinha aquela carreta com o nome Cobal. Era o quê? Ali era um supermercado para as pessoas de baixa renda. E a Cobal também fazia essa atribuição de proporcionar às pessoas com uma renda menor comprar produtos com um preço também mais em conta. Isso mesmo, A Cobal, naquele período anterior dos anos 90, ela tinha essa função, esse papel importantíssimo de proporcionar aos pequenos varejistas, não só de Maceió, mas de todo o estado de Alagoas e também das regiões do Brasil onde ela tinha participação, essa oportunidade, porque muitas vezes não se tinha nos interiores, por exemplo, distribuidores, como nós temos hoje na região de Arapiraca, na região de Santana do Ipanema, de Palmeira dos Índios. Então, a CONAB, a Cobal, melhor dizendo, na época, para facilitar, para
para que o pequeno varejista dessas localidades tivesse uma concorrência digna e uma concorrência equivalente, ela tinha suas carretas volantes para comercializar os produtos que abasteciam não apenas a Cobal, mas também todas as unidades varejistas do nosso estado. E hoje com a Conab, essa importância desse órgão aumentou e muito, porque se trabalha inclusive com a expectativa de uma safra, né, com tantos milhões de toneladas. Então, como é realizado essa compra, já que a Conab também compra, né, essa produção para a formação do estoque público, para garantir esse estoque público? Olha, a compra do estoque público, né, passa por levantamento de informações agropecuárias no âmbito das superintendências regionais e também a nível nacional. Aqui eu vou dar o exemplo aqui de Alagoas, né, quando ocorreram, né, baixas nos preços, por exemplo, da farinha de mandioca, a Conab interviu no mercado local para que pudesse comprar essa produção excedente no preço mínimo, que também existem os boletins periódicos que a Conab promove dentro da sua plataforma digital. E aí, com essa compra, favorece o agricultor a garantia de um preço justo e também, em contrapartida, essa produção excedente, a Conab vai armazenar em diversos galpões ou armazéns espalhados pelo Brasil, a fim de que possa também combater a insegurança alimentar naquelas localidades. Então ela dá a garantia ao produtor de um preço mínimo, aquele preço justo, para evitar o atravessador, porque geralmente antes quem ganhava era só o atravessador, ele comprava um preço às vezes até muito abaixo do preço de produção e vendia o dobro ou o triplo do preço e só quem ganhava. Então a Conab veio, garante o preço mínimo e ao mesmo tempo, né, garante o estoque para manter o preço também competitivo no mercado. Com certeza, e também fora as políticas públicas de combate à insegurança alimentar, ao exemplo do programa Alimenta Brasil, que para muitos ouvintes, né, pode se conhecer como o Programa de Aquisição de Alimentos, ou antigo PAA. Então, o Alimenta Brasil, ele passa a ser regional, né? Cada Conab de cada estado ela tem a sua política, ou é uma política única, voltada para todo o público? Olha, é uma política nacional, né? Uma lei federal, mas que em cada Conab, em cada superintendência regional, existem as tratativas, não é, de comercialização, de compra da produção através de associações ou cooperativas de agricultores familiares, a exemplo da política de compra com doação simultânea, que é uma das modalidades do Alimenta Brasil, né, restando também a parte do PA Leite, que aqui no nosso estado tem conhecido como PA Leite, mas também é um programa Alimenta Brasil Leite, formação de estoque da agricultura familiar. Então a Conab tem vários leques de possibilidades dentro do programa Alimenta Brasil para que favoreça o pequeno agricultor e também contribua na política de promoção de combate à insegurança alimentar. Então ela serve também para o agricultor e, vamos dizer assim, para o pequeno pecuarista. Sim, o pequeno pecuarista também é muito beneficiado com as políticas da Conab, a exemplo do programa Venda em Balcão, né, o ProVB, que é um programa que a gente possibilita ao pequeno criador, desde que ele esteja amparado na legislação vigente, a compra do milho em balcão com preço de atacado. Por que a Conab possibilita essa compra? Porque muitas vezes os grandes pecuaristas do país compram milho ou farelo de soja diretamente na Bolsa de Valores. Então a Conab, por ter esse papel, essa função social de amparar os pequenos criadores e os pequenos agricultores, a gente tem esse papel de fomentar um preço justo para esses pequenos criadores, a fim de que ele possa comercializar os seus produtos de origem animal de maneira mais equânime. Então você menciona que a Conab, né, ela trabalha proporcionando a venda de produtos para o criador, o agricultor e também aquelas pessoas de baixa renda e inclusive a distribuição para a área social? Sim, inclusive nós temos parcerias, né, com outros órgãos, a exemplo da FUNAI, não é? A exemplo do Ministério da Cidadania, que nós executamos atividades voltadas à distribuição de cestas básicas, quando a Conab ela é demandada. Não é? Também temos ações voltadas para leilões, a exemplo da plataforma Leilão para Você, que é uma plataforma digital, né, de leilões que a Conab, junto com a Bolsa de Valores, ela proporciona às empresas, cooperativas, associações a comprarem, venderem ou trocarem insumos, máquinas, implementos que possam favorecer na produção rural dessas partes integrantes.
Você mencionou a venda do milho, a compra do milho pelo agricultor, né? Então, como é que esse pequeno agricultor, ou médio agricultor que está ouvindo a gente, ele pode comprar esse milho, que quer queira ou quer não, é um produto, né, que é essencial à vida de qualquer produtor, de uma forma geral, esse milho da Conab com aquele preço, né, um preço mais em conta, vamos dizer assim? Olha, o agricultor, o pequeno criador, melhor dizendo, ele pode procurar a Superintendência Regional aqui em Alagoas, que fica localizado no centro de Maceió, como também poderá procurar as 2 unidades armazenadoras, uma localizada no município de Palmeira dos Índios e a outra localizada no bairro de Bebedouro, aqui em Maceió, né? Lá, entrando em contato com os gerentes das unidades e aqui na Superintendência conosco, a gente informará para o pequeno criador a importância dele levar o documento de identidade com foto, né, com seu CPF, seu RG, assim como um documento que comprove a posse da terra pela qual ele trabalha. Então vamos lá, um contrato de comodato, de arrendamento, o registro da terra, são exemplos, o ITR, não é? Declaração de aptidão ao Pronaf ou o cadastro da agricultura familiar, que agora está entrando em vigor, não é? Junto também com a ficha sanitária da ADEAL. Por que a ficha sanitária da ADEAL? Porque lá vai comprovar de fato a quantidade de animais que aquele criador possui, a fim de que, juntando esses documentos, o técnico da Conab, quando for elaborar o cadastro para a venda do milho, ele vai calcular de acordo com a quantidade de animais que o pequeno criador possui. Você mencionou a compra direta da agricultura familiar. Quem pode participar para poder ter essa garantia da compra direta? Olha, a compra da agricultura familiar, a compra direta, não é? Ela ocorre em situações em que, como havia mencionado anteriormente, em situações em que existe um excedente produtivo no estado, na região, né? Como eu falei, a questão da farinha de mandioca, quando a farinha ou qualquer outro produto que esteja elencado dentro da legislação vigente da compra direta, o agricultor, a Conab intervindo, logicamente, através da análise técnica na região, constatando os preços, constatando a realidade daquele agricultor, a Superintendência Regional emite um comunicado para a matriz em Brasília, solicitando recursos orçamentários para adquirir essa produção excedente. A partir daí, a gente vai analisar o perfil dos pequenos agricultores, não é qualquer tipo de agricultor, nesse caso específico, né? Desde que obedeça à legislação em termos de valores per capita, né? Então, o normativo da Conab hoje prevê R$8.000 por agricultor. Apesar da mudança agora legislativa do programa Alimenta Brasil, a gente crê que vai passar para R$12.000 esse valor. Né? Mas desde 2015 que aqui no nosso estado a gente não adota a política de compra direta, porque não visualizamos aqui ainda essas baixas de preço dos produtos da agricultura. Bem, antes aqui o Alagoas era só o estado da cana-de-açúcar, só produzia cana-de-açúcar, e hoje temos aí uma variedade, inclusive já até colhendo soja junto com a cana-de-açúcar, né, que pode até mais à frente ser também uma parte interessante para a Conab. No Agreste temos a produção de hortifruti, né, a parte a gente importava muito essa parte de verduras, de frutas, e hoje estamos produzindo pelo menos para a distribuição aqui do estado. Né. É interessante para a Conab também? A Conab entra nessa parte de hortifruti? Olha, a Conab, ela entra na compra, né, de diversos gêneros alimentícios, né? A gente, quando faz a compra via o Alimenta Brasil, doação simultânea, nós temos a leque de produtos in natura, que chamamos as hortifrutis, não é? De maneira geral, e também dos produtos processados, como queijos, como bebidas lácteas, mel em compota, mel em sachê, enfim, polpas de fruta. Então, a cada ano que passa, a gente vem trabalhando no sentido de ampliar esse leque de produtos. Até porque a Conab, ela tem um incentivo também de ajudar aquele pequeno agricultor na associação, na cooperativa, também industrializar o produto. Não que o produto in natura não seja importante. Obviamente, é muito importante para a alimentação, né, para a nutrição de todos nós. Mas para aquele pequeno agricultor, né, vislumbrar voos mais altos no cenário econômico regional, faz necessário que ele possa incrementar, digamos assim, e agregar valor, melhor dizendo, aos produtos pelos quais ele produz. Semana passada foi assinado, inclusive, um acordo técnico entre a Conab e o consórcio intermunicipal do Agreste. Qual a finalidade desse acordo, Bruno? Olha, esse acordo foi uma ideia nossa, da minha e da nossa equipe lá aqui da regional, né? O primeiro acordo de cooperação técnica com o consórcio intermunicipal no Brasil,
né, que a Conab celebra. E o intuito desse consórcio, desse acordo de cooperação, é a gente estreitar cada vez mais os laços com o setor produtivo do nosso estado. E muitos perguntaram, por que o Conagreste? Porque hoje no Agreste Alagoano é onde se concentra o maior número de produtores que vivem em regime de agricultura familiar e a maior diversidade de produção. Além disso, a gente tem uma ideia de fomentar o levantamento de informações agropecuárias como custo de produção das culturas pelas quais a Conab pesquisa, levantamento de safra de grãos, que nós ajudamos a fomentar a pesquisa no âmbito local para encaminhar para Brasília, e lá em Brasília ela consolida os dados que vocês podem observar quando aparecem nos jornais televisivos ou nos jornais via rádio. A gente observa dados da Conab sobre safra recorde no Brasil. Então, é o nosso trabalho, o trabalho dos técnicos da Conab que favorecem isso. Além do mais, a gente ampliar também a possibilidade de outras associações e cooperativas a participarem do programa Alimenta Brasil, cadastrar o maior número possível de criadores para participar do programa de venda em balcão, que muitos deles não sabem. Então, por exemplo, essa quinzena agora, o milho da Conab está custando R$80, enquanto você vai no mercado local, no varejo, entre R$95 e R$100. Então, muitos criadores não têm acesso. Então, essa é a oportunidade que a gente tem, junto com o consórcio, de favorecer essa oportunidade. Além do mais, da gente também fomentar, através de prefeitos, vereadores, presidentes de associações, cooperativas, lideranças, o fomento pelas emendas parlamentares, para que a gente possa também ampliar e aumentar os percentuais remuneratórios para os agricultores nessas associações. Inclusive, né, a Conab teve, você mencionou aí com relação às emendas parlamentares, esse ano, inclusive, deputados, né, começou inclusive com a deputada Tereza Nelma, que colocou uma emenda parlamentar, né? Isso para a Conab foi bom, ter recursos de emenda parlamentares para a compra desses alimentos? Com certeza. Inclusive, a deputada Tereza Nelma, né, foi a pioneira aqui no estado a aportar R$400 mil de recursos de emenda. Em seguida, nós tivemos uma emenda de bancada do deputado Paulão, do deputado Isnaldo Bulhões, na importância de R$3,5 milhões. Assim como hoje também nós temos em trâmite emendas parlamentares que virão do senador Fernando Collor, do senador Rodrigo Cunha, do deputado Arthur Lira. Então, assim, isso é uma iniciativa que a gente sempre costuma dizer aqui em Alagoas, que não é iniciativa do Bruno em si e da equipe, mas de todos os participantes da agricultura familiar. Porque sem os agricultores, sem os presidentes de associações, sem os líderes políticos regionais, nós não conseguiríamos obter esse êxito. Inclusive, Alagoas hoje é referência no Brasil em emendas parlamentares. Hoje nós temos o maior volume de recursos do Brasil. Então, é um ponto positivo para Alagoas, um estado que vive basicamente da agricultura familiar nessas regiões e que a gente está promovendo mais uma forma de renda para o agricultor. Além do mais, das outras fontes, como o PENAI, como as compras diretas dos municípios. Então, é a Conab participando e ajudando cada vez mais a fomentar a economia regional desses agricultores. Isso garante que o agricultor ele permaneça no campo, né? Não fique aí, tentado em vir para a cidade. Com certeza, esse é um dos grandes objetivos nossos justamente diminuir cada vez mais o êxodo rural. A gente vem observado, eu não tenho de cabeça os números percentuais, mas a gente observa que muitos agricultores estavam deixando o campo. E a Conab intervindo junto com as parcerias da União, dos parlamentares, dos estados, dos municípios, a gente observa que a gente tem ajudado a diminuir e, consequentemente, a gente quer, inclusive, que os agricultores que foram para as capitais retornem para o campo. Porque, além da compra da produção, a gente tem outro objetivo junto ao consórcio e também os demais municípios do estado. É de que, conscientizando secretarias de agricultura, técnicos voltados para o setor agropecuário, que a gente possa também diversificar culturas, para que os agricultores tenham uma diversidade de culturas, assim como um mercado produtivo, para que também ele possa agregar valor cada vez mais ao seu setor. Então, para esse pequeno agricultor, pecuarista que está ouvindo a gente, né, a associação é a melhor forma, porque quando eu faço associação ou entro em cooperativas, eu cresço. É mais fácil a Conab fechar o negócio com uma cooperativa, com uma associação, do que com um produtor só. Com certeza. E detalhe muito importante, a gente também sempre fomenta o caráter associativo, né? Como você bem tratou, ninguém é forte sozinho.
unidos, né, cada agricultor, junto da sua comunidade, do assentamento, né, do povoado. É muito importante esse senso de união, porque muitas vezes aquele agricultor, tem um agricultor naquele assentamento, o povoado produz um pouco mais do que o outro, e às vezes ele tem um comércio local, um escoamento produtivo mais fácil do que o outro. E o outro agricultor muitas vezes perde a produção, vende um atravessador por um preço irrisório. Então a Conab, em parceria com os parlamentares que podem aportar recursos, assim como recursos oriundos do governo federal, a gente pode garantir para esse agricultor que ele permaneça na cadeia produtiva dele, que ele invista na sua terra, né? Porque ele recebendo o recurso, ele poderá investir mais em adubos, investir mais em implementos, para que ele possa cada vez mais aumentar a sua produção. Voltando às emendas parlamentares, é bom lembrar que a Conab tem uma dotação orçamentária para a compra desses produtos, mas às vezes quando você passa a ter essa emenda parlamentar, você recebe mais recursos e pode comprar mais do que aquele valor que você tinha no caixa para usar nesse determinado projeto. Exatamente. As emendas parlamentares, elas têm um viés muito interessante, porque o parlamentar ele pode aportar diretamente na associação ou cooperativa, ou seja, naquele CNPJ que ele indicar. O recurso oriundo do governo federal, através do Ministério da Cidadania ou do Ministério da Agricultura, ele tem uma destinação específica para cada regional, e aí vai depender do percentual, né, que cada estado tem, e são utilizados critérios objetivos, não é? Que funcionam como uma espécie de sorteio, digamos assim, mas um sorteio que utiliza um caráter objetivo na avaliação de cada associação que coloca um projeto, não é? Então, isso aí vai ter mais uma espécie de, digamos assim, de quem conseguir atingir mais pontos, quem conseguir alcançar mais os êxitos elencados pelo normativo, pode ter mais chance de ganhar. Já com as emendas é diferente. Com as emendas, você consegue ter essa garantia através do parlamentar e também um acréscimo superior de valores. Hoje, na Conab, por exemplo, utilizando-se do sistema de ranqueamento, que é esse critério objetivo, pode-se ter projetos de até 320 mil reais. Já com as emendas, não. As emendas vocês podem ter até projeto de 1 milhão, 1,5 milhão de reais por associação. E é o parlamentar que indica, olha, para aquela comunidade X, é uma comunidade quilombola em determinado local, o indígena pode também ou não? É diferenciado? Não, pode sim. Inclusive, tem grupos indígenas na região de Palmeira dos Índios, de Porto Real do Colégio, que são organizados, que possuem associações. E também um dos objetivos da Conab, da nossa gestão, de ampliar também para os grupos dos povos tradicionais. Porque muitas vezes a gente observa que no nosso estado a maioria dos povos tradicionais, quando possuem associações, elas ainda não estão tão organizadas para participar dos programas. E nós, enquanto técnicos da Conab, nós estamos tendo muito cuidado em cada vez mais capacitar esse público, que é um público que merece a nossa atenção e merece um olhar da nossa instituição. Quem está ouvindo a gente, está interessado, onde procurar essas informações? Tem na internet ou tem que aparecer lá no escritório da Conab em Maceió? Olha, tem no nosso site da Conab, que é o www.conab.gov.br. Lá vocês podem buscar diversas informações do que foi tratado aqui, como também nos procurar na Superintendência Regional, que fica localizada aqui em Maceió, no centro da cidade, na Rua do Livramento, no edifício Valmap, sala 904. Esse edifício fica vizinho à Superintendência do Banco do Brasil. A Conab trabalha também com levantamento de dados, como você mencionou, né? E como funciona e qual a importância desse trabalho? Estimativa de safra, qual a importância, Bruno? A importância é muito relevante aqui para o nosso país, para o nosso estado. O levantamento de safra de grãos, como nós temos aqui, nós levantamos os dados da cultura do feijão, do arroz, da soja, do milho, não é? E do algodão. E com essas informações, nós ajudamos aos colegas de Brasília a consolidar os dados para que nós apresentemos aos institutos de pesquisa, a exemplo do IBGE, e a gente também possa promover em demais ações voltadas para a informação agropecuária, para a inteligência agropecuária. Também fazemos levantamento de informações no âmbito da cana-de-açúcar no nosso estado, que também subsidia também a consolidação no Brasil. Além dos custos de produção, como mencionei, aqui em Alagoas, nós fazemos os estudos das seguintes culturas: maracujá, mandioca, abacaxi e cana-de-açúcar. Então, tanto em São Miguel dos Campos como em São Luís do Quitunde. E com esses custos de produção, a gente vem ajudando bastante
os agricultores nas políticas de fomento junto a instituições financeiras, a exemplo do Banco do Nordeste, também favorecendo nas aquisições de bônus aos programas, a exemplo do PGPAF, que é Programa de Garantia de Preço de Agricultura Familiar, em situações em que o agricultor, quando o preço da produção, o exemplo do inhame, vamos dar o exemplo do inhame, quando o preço do inhame está abaixo do preço de mercado e aquele agricultor tem algum tipo de empréstimo junto à instituição financeira, ele automaticamente ganha aquele bônus. Vamos supor, um bônus de 10%, de 20%, de 30%, vai depender do valor se está abaixo do preço mínimo. Então, são essas vantagens que muitos agricultores e ouvintes não têm acesso, nunca ouviram falar, que nós, aqui na Conab, nós temos total interesse em proporcionar a cada um de vocês. Ou seja, muita gente já ouviu falar da Conab, mas não sabe, agora está sabendo da importância aí da Conab, né? Inclusive para você que é plantador, você que planta cana-de-açúcar, tem a subvenção, como você mencionou, né? A garantia do preço mínimo. Bruno, quer acrescentar mais alguma coisa em nossa conversa? Não, só agradecer o convite, né? É muito importante a gente ter essas conversas aqui e cada vez mais esclarecer aos ouvintes a importância de nós termos a informação correta, né? De nós termos a oportunidade de experienciar esses momentos de estudo e de aprendizado junto com a agricultura familiar do nosso estado. Então, contem conosco, estamos de portas abertas na nossa regional e queremos sim, cada vez mais, ampliar nossas atividades para que todos os agricultores familiares do estado estejam sempre em sintonia e cada vez mais com as suas produções crescendo. Tá bom então, Bruno, bom dia para você e toda a equipe. Muito bom dia a todos os ouvintes e muito obrigado e um forte abraço. Conversei então aqui no CBN Agro Maceió com o superintendente da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, o Bruno Barros Yales da Silva. E a gente conversou sobre a importância da Conab para o agricultor, as ações da Conab e sua importância para a população. Vem aí o repórter CBN. CBN Maceió e o agronegócio. Apresentação: Marcos Vasconcelos. Na sua rádio CBN em 104,5 até às 10 da manhã tem o programa CBN Agro. Lembrando que você pode escutar o programa na íntegra acessando o site cbnmaceió.com.br, vai lá em vídeos e procura o programa CBN Agro Maceió. Para você ouvir ao vivo é só cbnmaceió.com.br e vai lá no player. Clicando lá já entra automaticamente a programação da rádio CBN Maceió ao vivo para você. Fique sempre bem informado sobre o mundo agro ouvindo CBN Agro Maceió, todo sábado das 9 às 10 da manhã. Você inclusive pode mandar sugestões de entrevistas, tirar suas dúvidas. Você pode fazer isso enviando uma mensagem de texto e voz para o nosso WhatsApp. 999214266, que será abordado nos programas seguintes. CBN Agro. E o circuito de treinamento agro, que teve o seu início na semana passada, continua na próxima semana. Na próxima terça-feira, dia 6, técnicos do Senar Alagoas e do Banco do Brasil estarão no município de Palmeira dos Índios. Eles vão tratar de assuntos técnicos, gerenciais e de crédito rural, com o objetivo de capacitar os produtores rurais. Esse encontro vai acontecer também na quarta-feira, dia 7, em Major Isidoro, dia 15 em Giraldo Ponciano, dia 16 em São Sebastião. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento prorrogou a campanha de vacinação contra a febre aftosa para bovinos e bubalinos, com até 2 anos de idade para o próximo dia 17. E a declaração de vacinação e atualização cadastral vai até agora o dia 24 de dezembro. A expectativa da Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária de Alagoas, ADEAL, é que cerca de 542 mil animais sejam vacinados entre bovinos e bubalinos. O criador que não vacinar vai pagar uma multa de R$ 310 por animal não vacinado. E caso não faça a declaração após vacinar o animal, a multa será de R$ 930,90 por animal não declarado.
Lembrando que a Opfal custa hoje R$ 31,03 e ainda o criador fica impossibilitado de emitir a guia de trânsito animal conhecida por GTA. E a terceira etapa da campanha de vacinação contra a peste suína clássica começou na última segunda-feira, dia 28 de novembro, em todo o estado de Alagoas. A iniciativa faz parte do projeto piloto de implantação do Plano Estratégico Brasil Livre da Peste Suína Clássica no estado, que foi lançado em 2021 pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em conjunto com a Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária de Alagoas, a ADEAL, e os setores da iniciativa privada. A expectativa é vacinar em todo o estado cerca de 130 mil suínos, em cerca de 7 mil propriedades, até o dia 31 de dezembro. Os recursos para a execução da vacinação são provenientes de parceria público-privada e os investimentos somam aproximadamente R$6 milhões. As doses que serão utilizadas nesta etapa de vacinação foram adquiridas pelo Ministério da Agricultura, sendo sua distribuição realizada em parceria com a ADEAL. A vacinação será gratuita ao produtor de suínos. O armazenamento das vacinas será realizado em revendas agropecuárias parceiras e a aplicação será feita por meio de vacinadores contratados pela iniciativa privada. A peste suína clássica, também conhecida como febre suína ou cólera dos porcos, é uma doença viral altamente contagiosa, que afeta somente suínos domésticos e selvagens, não sendo transmissível a humanos. Os principais sinais clínicos nos suínos são febre alta, lesões avermelhadas na pele, conjuntivite, falta de apetite, fraqueza, diarreia e aborto. Além de Alagoas, outros 10 estados fazem parte da zona não livre da doença: Amapá, Amazonas, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Roraima. As zonas livres de peste suína do Brasil são reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde Animal e a vacinação é proibida. As exportações brasileiras de frutas frescas atingiram recorde em 2021, tanto de volume quanto em receita. O faturamento superou a $1,210 bilhão, sendo 20,39% acima do computado até dezembro de 2020. O volume total de frutas frescas enviadas ao exterior foi de 1.240.000 toneladas, superior em 18,13% em relação ao mesmo período do ano anterior. Dentre as frutas mais exportadas pelo Brasil em 2021 estão mangas, com $248 milhões e 20% do total exportado no período. Melões, com $165 milhões e 14% de participação. Uvas, com $155 milhões e 900 mil e 13%. Nozes e castanhas, com $151 milhões e 900 mil e 13%. Limões e limas, com $128 milhões e 800 mil e 10% de participação. As exportações das frutas nacionais em 2021 tiveram como principais destinos a União Europeia, 48%, os Estados Unidos, 16%, o Reino Unido, 14%, a Argentina, 4% e o Canadá, 3%. E será realizado dentro de alguns instantes no Centro de Gastronomia do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC, a última fase da competição do concurso de merendeiras que trabalham em escolas públicas de educação básica. O concurso incentiva a agricultura familiar, conforme informa a analista de competitividade e desenvolvimento do SEBRAE, Tatiana Eigler. O concurso visa estreitar a alimentação de maneira saudável, então a gente incentiva que toda a merenda escolar venha de produtos da agricultura familiar. Então, venham ali da roça, do município, para que eles possam ter produtos de qualidade e, ao mesmo tempo, fazer com que a agricultura familiar possa estar vendendo para a prefeitura e escoando sua produção. Tatiana menciona algumas das receitas classificadas. Temos 5 finalistas por região. Da região do Sertão, do município de Piranhas, ficou o prato carneiro ao molho. Da região Agreste, do município de Campo Alegre, será o prato creme de frango com milho verde. Da região do Litoral Norte, município da Barra de Santo Antônio, o prato caldinho de frango com abóbora e biomassa.
Da região metropolitana, do município de Marechal Deodoro, o prato filé de siri à primavera. E da região litoral sul, do município de Penedo, o prato filé de tilápia ao molho de tamarindo e purê de batata doce. Informa a premiação das finalistas no dia de hoje. Todas essas finalistas participaram da etapa municipal, então elas já ganharam R$500 e agora elas vão concorrer. Quem conseguir chegar em primeiro lugar vai ganhar R$5.000, o segundo lugar R$2.500 e o terceiro lugar R$1.000. Lembrando que a merendeira que ganhar primeiro lugar, a nutricionista também ganha os R$5.000. Então cada uma leva R$5.000. Tatiana também menciona a quantidade de merendeiras das escolas públicas que participaram do concurso. A gente teve 21 municípios participantes do concurso e mais ou menos, aproximadamente umas 600 merendeiras foram capacitadas e participaram. O concurso é promovido pelo Sebrae Alagoas, em parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa Alimentos e Territórios, e o Senac Alagoas, com o objetivo de valorizar as merendeiras, levar pratos mais nutritivos com alimentos regionais produzidos pela agricultura familiar para as escolas públicas municipais do estado de Alagoas. O produtor de leite tem que ter muito cuidado com seu plantel, pois qualquer problema com as vacas podem gerar perdas econômicas que resultam em redução na produção de leite, descarte de leite, gastos com tratamento e assistência veterinária, diminuindo a qualidade do leite e chegando às vezes até que fazer o descarte do animal. A mastite é causada na maioria das vezes por bactérias que atingem o interior de 1 ou mais quartos do ubre, pelo ducto dos tetos. A mastite é geralmente classificada em 2 categorias para descrever o problema. A primeira é a subclínica, quando não são observadas mudanças na aparência do leite, sendo necessários testes adicionais para detectar o problema. A segunda é a mastite clínica, em que a infecção provoca mudanças físicas na aparência do leite e do úbere. E em casos mais graves, observam-se alterações sistêmicas. Como tratamento para tal doença, lança-se mão dos antibióticos, substâncias químicas, naturais ou sintéticas com capacidade de impedir a multiplicação ou matar as bactérias. Atualmente começa a ganhar força no mundo o movimento em prol do uso consciente de antimicrobianos, sempre em busca de antibióticos considerados verdes. São considerados antibióticos verdes aqueles que atingem a cura do animal rapidamente, evitando o surgimento de bactérias resistentes e reduzindo a chance de presença de resíduos nos produtos de origem dos animais tratados, como o caso do leite e carne. Em pesquisa realizada na Europa, observou-se que os animais tratados com esse antibiótico, chamado verde, retornaram rapidamente ao status de saúde com o desaparecimento da febre e retorno do apetite. Volta à produtividade em menos de 1 semana, aproximadamente 5 dias, e cura bacteriológica de 2 a 3 dias. Entende-se como cura bacteriológica a eliminação de 100% das bactérias causadoras da doença no animal. Os estudos também revelaram um período de carência curto no leite. Você, criador de gado de leite, procure o veterinário que dá atenção aos seus animais e converse com ele sobre a utilização dos antibióticos verdes. Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, informou que o Brasil possui um rebanho bovino maior que a própria população. O relatório foi publicado na última quarta-feira. Em 2021, o país tinha o maior rebanho, com 220 milhões de cabeças de gado. O crescimento de 3,1% na comparação com 2020 fez o número de cabeças chegar a 224 milhões e 600 mil, ultrapassando o recorde anterior de 2016 de 218 milhões e 200 mil cabeças. E a partir de 1º de janeiro de 2023, todas as ações referentes à segurança e saúde do trabalho serão realizadas via documentação digital. Assim, não haverá mais preenchimento do documento em papel, embora a legislação continue a mesma. É importante que o agricultor tome as medidas necessárias para se adaptar a essa mudança, pois as multas em virtude do não cumprimento à legislação serão automáticas, via e-social, e não vão depender mais de fiscalização da Superintendência Regional do Trabalho em Alagoas.
O Escritório Nacional de Segurança da Cadeia Alimentar da Hungria informou um surto do vírus altamente patogênico da gripe aviária H5N1 em uma fazenda de gansos. O surto no condado de Bakers levou ao abate de mais de 3.000 gansos da fazenda, onde o vírus foi detectado. No início do mês de novembro, foi relatado mais um surto de H5N1 em 2 fazendas húngaras. A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei número 448 de 2022, que permite o aproveitamento do saldo de créditos presumidos da contribuição para o PIS/PASEP e da CONFINS por mini e pequenas empresas de laticínios que tenham projetos de incremento da transparência nas relações comerciais de aquisição de leite. Os créditos presumidos na compra de leite in natura utilizado como insumo poderão compensar débitos com a Receita ou ser ressarcidos em dinheiro. As empresas vão acumular os créditos caso celebrem contrato formal com produtores de leite, paguem por produtos de qualidade e ofereçam aos produtores meios de pagamento com prazo antecipado e preço previsível. Entre os benefícios da proposta, o relator cita a formalização do mercado de leite, o aumento da qualidade do produto, a maior estabilidade aos preços e o fluxo de caixa dos produtores, e o fortalecimento de mini e pequenos laticínios frente aos grandes produtores. O projeto ainda será analisado em caráter conclusivo pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Um grupo de biólogos e veterinários do Instituto Biológico e da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios está estudando sobre o controle do carrapato em bois e cavalos por fungos. Na fase laboratorial da pesquisa, foi constatado que um dos fungos pesquisados contamina e mata o carrapato do boi em todos os estágios. No atual momento, a pesquisa está sendo aplicada com gado no pasto. Também as pesquisas utilizando 2 fungos acontecem para o controle do carrapato estrela, que ataca os cavalos e as capivaras. As 2 pesquisas estão em andamento. No caso do carrapato do boi, a eficácia chegou a 50% e no carrapato estrela, a eficácia foi de 70%. CBN Agro. E agora vamos às cotações da semana, um levantamento feito pela FAEL. Cotações da semana. O milho, a saca de 60 quilos, foi cotado a R$ 135. Farelo de soja, saca de 50 quilos, está sendo cotado a R$ 165. Farelo de algodão, saca de 50 quilos, a R$ 115. A mamona grão, saca de 60 quilos, R$ 205. O algodão caroço, saca de 30 quilos, R$ 76. Sementes certificadas, o quilo, R$ 20. O coco, o quilo, R$ 2,10 o preço mínimo e R$ 2,30 o preço máximo. Já a arroba do boi gordo, o preço mínimo em 300 e o preço máximo em R$ 310. A novilha para abate arroba, preço mínimo 290, preço máximo R$ 300. A novilha para cria arroba, preço mínimo de 350, preço máximo de R$ 360. O porco arroba, preço mínimo de 185, preço máximo de R$ 190. A vaca arroba, preço mínimo de 290, preço máximo de R$ 300. O ovo extra caixa 30 dúzias, R$ 195. Já o frango vivo, o quilo, R$ 6,80. E o leite, o litro, R$ 2,35. CBN Agro. E agora vamos às cotações de acordo com o levantamento feito pelo Instituto de Desenvolvimento Rural e Abastecimento de Alagoas, o IDERAL. Preço dos hortigranjeiros no atacado está sendo praticado na Ceasa em Maceió é o seguinte: ovos extras branco, caixa com 30 dúzias, preço mínimo de R$ 195, preço máximo de R$ 200. Ovos grandes branco,
caixa com 30 dúzias, preço mínimo R$ 185, preço máximo R$ 190. O açúcar cristal, fardo com 30 quilos, preço mínimo de R$ 101, preço máximo de R$ 102. Já o açúcar demerara, fardo com 30 quilos, preço mínimo de R$ 102, preço máximo de R$ 103. O arroz beneficiado tipo 1, longo fino, fardo com 30 quilos, preço mínimo de R$ 120, preço máximo também de R$ 120. O arroz beneficiado tipo 2, longo, fardo com 30 quilos, preço mínimo de R$ 115, preço máximo de R$ 118. A farinha de mandioca torrada fina, saca de 50 quilos, preço mínimo de R$ 155, preço máximo de R$ 165. A farinha de mandioca torrada grossa, saca de 50 quilos, preço mínimo de R$ 130, preço máximo de R$ 140. O feijão carioquinha, fardo com 30 quilos, preço mínimo de R$ 200, preço máximo também de R$ 200. Já o feijão mulatinho, fardo com 30 quilos, preço mínimo de R$ 190, preço máximo de R$ 195. O milho amarelo, fardo com 30 quilos, preço mínimo de R$ 85, preço máximo de R$ 90. Já o abacaxi pérola grande, o cento, preço mínimo de R$ 280, preço máximo de R$ 300. O abacaxi pérola médio, o cento, preço mínimo de R$ 200, preço máximo de R$ 250. Já o abacaxi pérola pequeno, preço mínimo de R$ 150, preço máximo de R$ 150 também. A acerola vermelha, caixa de 20 a 23 quilos, preço mínimo de 50, preço máximo de R$ 60. A banana nanica de primeira, o cento, preço mínimo de 30, preço máximo também de R$ 30. A banana da terra de primeira, o cento, preço mínimo de 125, preço máximo de R$ 130. A banana da terra de segunda, o cento, preço mínimo de 100, preço máximo de R$ 110. A banana maçã, o cento, preço mínimo de 60, preço máximo de R$ 70. A banana prata de primeira, o cento, preço mínimo de 30, preço máximo também de R$ 30. A banana prata de segunda, o cento, preço mínimo de 20, preço máximo de R$ 20. O coco seco, o cento, preço mínimo de 220, preço máximo de R$ 250. Já o coco verde, o cento, preço mínimo de 130, preço máximo de R$ 140. A goiaba verde, caixa de 25 a 28 quilos, preço mínimo de 90, preço máximo de R$ 100. Já a goiaba madura, caixa de 25 a 28 quilos, preço mínimo de 75, preço máximo de R$ 80. A laranja lima grande, o cento, preço mínimo de 30, preço máximo de R$ 35. A laranja pera grande, o cento, preço mínimo de 35, preço máximo também de R$ 35. A manga espada, caixa de 23 a 27 quilos, preço mínimo de 35, preço máximo de R$ 40. A manga tome, caixa de 22 a 24 quilos, preço mínimo de 35, preço máximo de R$ 40. Mamão Havaí, o quilo, R$ 4,50, o preço mínimo, e R$ 5 o preço máximo. Já o mamão Formosa, o quilo, R$ 3,50 no preço mínimo e R$ 4 o preço máximo. O maracujá azedo, caixa de 15 a 18 quilos, preço mínimo de R$ 75, preço máximo de R$ 85. O melão amarelo, o quilo, R$ 1,50, o preço mínimo, e R$ 2 o preço máximo. A melancia red, o quilo, 80 centavos o preço mínimo e R$ 1,20 o preço máximo. A abóbora cabocla, o quilo, R$ 1,75 no preço mínimo e R$ 2 o preço máximo. A abóbora leite, o quilo, R$ 2 o preço mínimo e R$ 2,25 o preço máximo. A abobrinha, preço mínimo de R$ 2, preço máximo de R$ 2,50. A macaxeira, caixa com 25 quilos, preço mínimo de R$ 75, preço máximo de R$ 80. Alface lisa, 12 pés, preço mínimo de 15, preço máximo de R$ 15 também. A batata doce, saco de 40 quilos, preço mínimo de 160, preço máximo de R$ 170. A couve-flor, o quilo, preço mínimo de 6, preço máximo de R$ 7. O chuchu, a saca de 15 a 18 quilos, mais ou menos 50 unidades, preço mínimo de 10, preço máximo de R$ 12. O inhame da costa,
15 quilos, preço mínimo de R$ 80, preço máximo de R$ 90. O pepino, o quilo, preço mínimo de 2, preço máximo também de R$ 2. O pimentão extra verde, caixa de 12 a 14 quilos, preço mínimo de 25, preço máximo também de 25. O quiabo, o quilo, R$ 5,00 o preço mínimo e R$ 6,00 o preço máximo. O repolho híbrido, o quilo, R$ 2,00 o preço mínimo e R$ 2,00 o preço máximo. O tomate extra Santa Cruz, caixa de 20 a 28 quilos, preço mínimo de R$ 75, preço máximo de R$ 80. O tomate de primeira Santa Cruz, caixa de 20 a 28 quilos, preço mínimo de 40, preço máximo de R$ 40. A cebolinha, o molho, o quilo, R$ 5,00 o preço mínimo e R$ 5,00 também o preço máximo. O coentro, o molho de 8 a 10 quilos, preço mínimo de 40, preço máximo de R$ 50. A couve comum, o molho, o quilo, preço mínimo de 4, preço máximo de R$ 4,00. O feijão verde com casca, o quilo, preço mínimo de 3, preço máximo de R$ 3,50. O milho verde, 50 espigas, preço mínimo de 40, preço máximo de R$ 40 também. Tá então as cotações, o levantamento feito pelo Instituto de Desenvolvimento Rural e Abastecimento de Alagoas, o IDERAL, preço dos hortigranjeiros no atacado, sendo praticados na Ceasa em Maceió. CBN Agro. E chegamos ao final de mais um CBN Agro, produção e apresentação de Marcos Vasconcelos. E lembrando que você pode escutar o programa na íntegra, acessando o site cbnmaceió.com.br, vai em vídeos e procura CBN Agro Maceió. Fique sempre bem informado sobre o mundo agro, ouvindo o CBN Agro, todo sábado das 9 às 10 da manhã. Inclusive, você pode mandar sugestões de entrevistas e também tirar suas dúvidas. Você pode fazer isso enviando uma mensagem de texto e voz para o nosso WhatsApp. 999214266, que será abordado nos programas seguintes. CBN Agro Maceió de volta no próximo sábado, das 9 às 10 da manhã. Tenham todos um bom fim de semana e até lá. Tchau, tchau.